A gramática de batalha criada por Akira Toriyama em Dragon Ball se tornou o protótipo para mangás, animes e filmes modernos. Toshio Okada vai explicar detalhadamente esse padrão. O núcleo dos mangás de batalha é a omissão do treinamento e o formato de torneio de luta. O padrão de ouro de um herói genial provando seu poder em um campeonato dominou a indústria de mangá. Surpreendentemente, a Arena Celestial de Hunter vs Hunter é um tributo a essa gramática. Dragon Ball é mais do que uma obra, é um livro de gramática que formou toda a cultura de mangá posterior. E a surpreendente conclusão de Toshio Okada é que Star Wars é Dragon Ball. A força é o que Goku é Luke, Vegeta é Han Solo, Frieza corresponde a Darth Vader. A gramática narrativa, inventada por Akira Toriyama sozinho, se tornou um padrão mundial originário do Japão. Através da análise de Toshio Okada, esses padrões universais se tornam visíveis. Se fosse você, seria bom em um mês ou algo assim. Se fosse você, seria bom em um mês ou algo assim. Será que não dá para ir naquela porta? Será que não dá para ir naquela porta? Quando disse isso, abriu de repente até o próximo. Não, nem acredito que abriu em 2 semanas. A qualidade da loja era tão boa que venceu. Caramba, eu tinha ficado mais forte sem perceber. Achei que já tinha visto isso em algum lugar. Chega de Dragon Ball, por favor. Não é assim mesmo? E se colocar uma carapaça de 20 kg? Vou direto ao resultado. Como um torneio de artes marciais, tem uma configuração. E o modo de vencer a primeira luta é exatamente igual. A disposição deste Dragon Ball mostra o respeito pelo universo. É interessante. Bem-vindos ao seminário anual de Toshio Okada. Hoje falaremos sobre Hunter vs Hunter. Hoje vamos falar sobre Kukuru Mountain Céu Superior, parte 1 e 2. Continuando a conversa sobre Kukuru Mountain Céu Superior e Hunter vs Hunter. Continuando sobre Hunter vs Hunter. Quando se olha a obra inteira, o caçador. O arco do exame de Hunter, que é o primeiro principal. A próxima missão importante. O grande ponto alto da missão. Arco da cidade de Yorkshire, ou seja, os Genei Ryoda, que aparecem na trupe. Nesse sentido, este é o vídeo de hoje. Aquela explicação sobre Kuru Mountain. Então, sobre a Arena do Céu. Ou seja, aquilo sobre o passado e depois com Gon. Killua, o passado de Killua e sua situação atual. Gon e Killua ficando mais fortes. Cada um desses episódios de transição. Sobre Yokushi City. Aparecem personagens com força incomparável. Para mostrar essa transição. Então, tem um episódio. No episódio, falando sobre a série de mangá da Jump. No contexto da série de mangá da Jump. É bem difícil, especialmente o início da narrativa. O que quero mostrar primeiro, o principal. Depois de encerrar o episódio, a história. Quando está entrando nos trilhos. Preparando-se para o próximo ponto alto. Ou seja, na série de mangá, a parte mais popular. É a parte que mais perde o interesse, entende? Para evitar, havia um mangá chamado Sakyotoku Yado. Então, a primeira conquista do New Parlin terminou. Terminou, e na próxima semana o início seria a primeira. Conquista do New Parlin, algo como uma semana depois. Ou algo assim, o próximo seria o que mesmo? Conquista do Parlin, não, hoje seria o quarto extermínio. Depois de terminar, na próxima semana começaria o grande New Parlin. Uma conquista, algo assim, sabe? Naquela época, eu era gerente, mas tinha que fazer. Só podia continuar fazendo isso consecutivamente. Mas quando você faz isso, aquele combate. Tipo, naquela batalha em equipe, lutando um após o outro. Tipo, naquela batalha em equipe, lutando um após o outro, só lutando, e o mangá fica interessante. Só lutando, e o mangá fica interessante. Não funciona, nem mesmo o mestre Akira Toriyama. Aí, o Gohan foi para o outro mundo, e o Gohan se tornou o protagonista, e começou o arco do ensino médio. Que começou, e tal. Do ensino médio, que eu gosto muito. Mas, tipo, acaba desanimando, sabe?
No sentido original, o primeiro Red Ribbon. Após a batalha, no treinamento com o Mestre Kami, o macacão funcionou muito bem. Até o gênio Akira Toriyama às vezes consegue fazer o encaixe perfeitamente. E às vezes não consegue tão bem. Estou fora de forma, mas eu gosto. Pense em Dragon Ball, e de repente o ano todo. Mas o que seria isso? Sim. No Dragon Ball, seria mais claro, como começou em 2005 escolar, High School de Dragon Ball. O que seria? Otsu, assim como a edição, é de uma época diferente socialmente. No arco do Skimmer antes e do Black Wheel. Depois, será uma sequência. Não era muito popular, eu acho. Mas os personagens que aparecem são basicamente dos filmes de Star Wars, mas aqui o bastante do arco do ensino médio. Não era muito popular. São crianças. Enfim, é assim. Quando Gohan se tornou um na época. Um misterioso super-herói aparece entre seus colegas de classe, algo assim. Sinceramente, não é meio suspeito? Acho que é aquilo. Estão fazendo aquilo, sabe? O país ainda não sai? O país é um idiota, criando esse novo personagem no ensino médio. Tipo, olhem para o almoço, com novos personagens como o Grande Laure. Sabe? Mas tem um grupo por trás desse novo personagem, algo meio irregular. Já estão muito acostumados. Ainda acho que não, mas enfim. Gohan não pôde ser o protagonista nessa época. A tragédia do esquilo é que grupos como Cairo são fracos, diferente dos anteriores que eram muito fortes. Na verdade, todos pensam em Vegeta e Goku, sabe? Considere mais ou menos isso. Quer dizer, a imagem do protagonista anterior do país. A história de Gohan, que era forte demais para ser protagonista, é como as estrelas de hoje. De Star Wars, na verdade. Bem, a protagonista feminina Rey, que resume Star Wars. Bom, a imagem forte da série anterior era demais. Bom, a estratégia de aproveitar o último Jedi. Então, finalmente aparece Goku no final. Ou seria a resposta de Luke? Então, decidi assistir Luke Skywalker seguindo a regra 9. Decidindo assim, sabe? Fica bem mais fácil, na última Jedi. Na última era, começando com o exemplo de Luke Skywalker. Na verdade, tem 10 minutos antes disso. Tenho Resistência e a Primeira Ordem, essas duas coisas. Tem linhas de frota espacial, mas na verdade, gravar é suficiente. Então, 20 minutos. Tem o Friday Road Show, basta gravar os primeiros 10 minutos. Não precisa assistir. Pronto. De qualquer forma, tipo, alguém todo enfaixado com um kimono de judô, sabe? É isso aí. Tipo, encontrar o Luke Skywalker, finalmente o Gohan. Aquela cena de encontrar não sei o que. Uau, que emocionante. Olha só, finalmente consegui minha comida. Como será o treino? Tipo usando uma roupa punk, sei lá. É isso mesmo. A Batalha da Frota, a gente vê depois no vídeo. Somos do clube de física. Então o Gohan órfão, tipo, na ilha da minha esposa, já virou camarão de ataque. Nessa época, o Goku estava para baixo, e o pai dele não era o verdadeiro pai, então tudo era como o Piccolo daquela época. Piccolo estava meio chateado, então mandou o Piccolo fazer treinamento de bongo. Quando o Gohan entrou, Piccolo disse que não tinha mais nada a ver com a Terra. Processamento. Começa naquele lugar onde está escorregando. Gohan veio parar aqui por causa do Frieza 12. Como se houvesse inimigos, Frieza e companhia contra a Primeira Ordem. Nem precisa lembrar disso. Frieza e companhia só precisam tirar a essência deles.
Então, como eu estava dizendo, eu vim até o lugar do Piccolo, sabe? Não tive escolha a não ser fazer o treinamento, entende? No mundo de Dragon Ball, isso seria chamado de treinamento de Ki, que aqui chamam de força. Entende? Aquela coisa de Dragon Ball, acho que é quase a mesma coisa que o Força de Star Wars. Se uma criança puder usá-lo para voar, por exemplo, pode até parar uma escola Terence, então acho que tudo é possível. Na verdade, é bem parecido quando se trata de força. Então fui me oferecer como aprendiz, mas Piccolo foi bem frio, dizendo que não tinha nada a ver. É isso que você está dizendo. Bem, no fundo do coração de Piccolo, há aquela coisa antiga do quarto andar. Mas, tipo, Vegeta, por ter sido traído por alguém como Vegeta. Esse trauma está dentro de Piccolo, entende? Então, a partir daqui, realmente, o filme O Último Jedi. Na verdade, o protagonista já não importa mais, Luke Skywalker. A história vai ficando cada vez mais interessante, então aquele Luke, na casa dele, naquele estado, está morto. Bem, tem um mestre como o Mestre Kami, a partir daqui. Parece que o mestre é como o Mestre Kami, mais ou menos, e conversei com ele. Sim. Ele diz que é bom para a família do meu grande líder, novamente Nakako. Como Goku em uma época, ele começa a falar. Quando ele viu até aqui, finalmente rebobinou, digamos, voltou no tempo para gravar inicialmente. Gravou. Resistência e... É bom ver a batalha da frota espacial da Primeira Ordem. Quando vejo isso, já faz muito tempo, está acontecendo, finalmente sem combustível. O que vamos fazer? Nesse ponto, no meio, aquela Bulma idosa, aquela senhora. Uma personagem com uma camada oculta aparece, e essa princesa Leia está no espaço carmesim. Ela é completamente derrubada por seu subordinado. Então, a ideia que voltou pela força da mente, que é como um poder no estilo Dragon Ball. Acho que é como uma técnica de voo, onde Bulma é expulsa para o espaço e depois retorna por um pedido. Você pode acreditar que ela voltará, e provavelmente não estará errado. Então, essa história abrange todos os 10 volumes do universo e resolve bastante coisa. Tem uma dupla com alguém como Yansha, um negro, e uma mulher asiática. E eles seguem em direções diferentes. Depois percebi que isso era completamente inútil. Realmente, por que coloquei essa cena no blog? Sou o Potter. Então, como ele disse, vou ver isso depois quando tiver tempo livre, se estiver tudo bem, na última Jedi. Vou indo, então. Na verdade, não era uma história necessária, mas é incrível como ajuda a descrever cada personagem. É necessário, sabe? A linha narrativa não tem nada a ver, mas necessário para descrever os personagens. Olha, isso é claramente um roteiro de série de TV. Parece que forçaram o roteiro original de série de TV para virar um filme. Acho que foi algo assim que aconteceu. Bem, os resistentes finalmente conseguiram se esconder em um refúgio. Isso mesmo. E, por outro lado, Gohan, ou melhor, vilão Gohan, está na rocha. Vegeta com a marca de impressão, preso no circuito, por assim dizer. Levado à frente de Frieza, mas aqui ainda há possibilidade. Traição de Vegeta contra Frieza. Morto. Briadeiro estava lá o tempo todo, na verdade. Há um cara ruim chamado Sudo da Primeira Ordem, mas já sabe Frieza. É forçar. Que momento emocionante, não é? Gohan e Vegeta unidos, lutando juntos, é uma ótima dinâmica. Talvez Vegeta. Algo como vamos dominar o universo juntos, típico dele. Algo que o Pirolen diria, mas os caras ficam chocados. E então Vegeta simplesmente foge, sendo rejeitado. Com um ex-colega, agora subordinado, tipo Nappa.
Tem aquele cara de uniforme militar, junto com alguém como Nappa, ficando irritado, indo para o esconderijo da resistência, na última defesa. Estou ficando irritado só de olhar para essa área.